Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Machado de Assis. Olá e bem-vindos a mais um Livrinhos com Café. Hoje eu, em a minha xícara de Cambridge, porque eu sou um gênio ainda não descoberto, viemos falar sobre o livro que é mais bem quitado em todos os vestibulares e com certeza, 100% absoluta, mesmo que um vestibular não peça ele como leitura obrigatória, ele vai cair alguma questão. O famoso Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Foi o livro que deu início ao realismo em 1881, ao movimento literário do realismo. Também é um dos meus livros favoritos, como vocês podem ter percebido. Eu tenho um leve crush pelo Machado. E, enfim, a minha avó, que me influenciou a ler, deve ter 60 versões diferentes desse livro. E eu li uma das edições, lindíssimas, da Abril Cultural. Só que eu não tava com ela aqui, só que eu tava muito na pilha para gravar esse livro. Então, eu espero que o editor coloque uma versão bem bonita do livro aqui na tela para vocês verem, ok? Ou várias versões. Pode pôr todas. Tem várias. Enche a tela de Memórias Póstumas. Então, Machado de Assis foi o maior escritor brasileiro de todos os tempos, na minha humilde opinião. Na opinião não tão humilde de outras pessoas que são muito mais importantes do que eu também. Com esse livro, então, ele deu início ao movimento do realismo, que preza as seguintes características. O racionalismo. E destoa, então, gritantemente do romantismo. Porque o romantismo ele era todo a partir dos sentimentos, ele era todo idealizado, ele era o amor, ele era coisas impossíveis, ele era conto de fadas. No realismo a gente é pessimista. No realismo a gente vê a vida como a merda que ela é. Não, tá? A vida é legal, gente. Por favor. Então, ele é pessimista, sim, mas não nesse sentido, e sim no sentido de trazer as coisas ruins, trazer os defeitos da sociedade à tona. O realismo é a parte desse movimento que é voltado para a burguesia, diferente do naturalismo, que é voltado mais para as classes mais baixas. Ele critica a sociedade de uma forma não direta. Então, o que Machado de Assis faz? Ele mostra os podres da sociedade, do jeito que ela se organiza, como as pessoas são ambiciosas, elas só pensam em dinheiro, só em aparências, só nelas mesmas. Só que ele traz isso de um jeito, de um humor negro, uma ironia fina, requintada, assim, parece um lorde falando, sabe? Parece aqueles reis da Inglaterra que a gente vê nas séries da Netflix. É um negócio assim, é absurdo. E a partir disso, as críticas, então, são leves. Naquela época, talvez tenham passado um pouco despercebidas, mas como o hobby de quase todas as pessoas formadas em letras é analisar as obras do Machado de Assis, hoje elas são ironias que estão mais claras para serem entendidas. Então, o Brás Cubas não é um autor defunto, e sim um defunto autor. Ele está entediado no pós-vida, então ele resolve escrever a vida de fracassos que ele teve enquanto ele estava na Terra. Ele não alcançou sucesso, ele não foi grandes coisas, ele era um burguês, filho de um cara rico, ele quase não trabalhou, ele ficava matando tempo na Terra, foi uma vida dispensável, como ele mesmo diria. E então, para matar esse tempo que ele tem na eternidade, ele decide contar a vida dele. Ele dedica o livro, então, ao verme que primeiro roeu as carnes do cadáver dele. Não podia começar de um jeito mais mórbido, né? Só que não tem esse ar de morbidez por se tratar de um defunto autor, tem um ar de agora que eu tô morto, eu posso falar o que eu quiser sobre a vida, porque já passou, não vou mais ser julgado, não vou mais pro céu, nem pro inferno. Ele provavelmente... meu filtro dos sonhos. Ele provavelmente já tá no lugar onde Deus deixou ele. Então, ele analisa as coisas de um jeito, assim, do mais puro possível. Então, ele conta a história dele de um modo não linear. Ele é um autor que, às vezes, para o que ele tá fazendo, um narrador, me perdoem, que às vezes para o que ele tá contando para colocar comentários sarcásticos, para adicionar uma opiniãozinha, um comentário desnecessário, que nem diria nossas mães quando a gente fala alguma coisa que vai contra o que elas querem dizer. Isso é chamado de digressões. São interrupções na narrativa feitas pelo narrador, na verdade é o autor, e adiciona uma pitadinha de
conta na narrativa, ok? Então ele também faz isso de um jeito não linear. O tempo ele é rebuscado a partir da memória do que ele vem pensando, das coisas importantes, dos fatos que ele lembra da vida dele. Começa então contando da morte dele. Ele estava fazendo o emplasto Brás Cubas, que era a última tentativa de sucesso que ele ia ter. Um emplasto é como se fosse um salompas para dor, e ele queria desenvolver um que fosse invencível, o emplasto. E aí um dia, quando ele estava pensando nisso, ele pegou um vento encanado, ficou com pneumonia e morreu. E aí ele dá um toque especial à presença da Virgília, que é uma mulher mais idosa, que tem mais ou menos a idade dele, que vai visitar ele quando ele tá de cama, quando ele tá morrendo, mas ele não explica isso por quê, e a gente só volta a rever a Virgília pelo meio da narrativa. Ele foi uma criança muito praga, muito peste. Ele fazia o que desse e viesse na cabeça dele, ele incomodava todo mundo e ele era muito mimado pela mãe e pelo pai. O pai só dizia, deixa o menino, deixa ele. Então, na verdade, ele foi muito levado. Ele era o que hoje a gente chamaria de mal educado. Então, depois da parte da infância, o tempo começa a ser medido pelas mulheres da vida do Brás Cubas. A primeira delas, então, é a Marcela, que é uma cortesã. E, então, o amor deles dura, eu anotei, para não confundir as informações, que eu sempre confundo, 15 meses e 11 contos de réis. Então, por 15 meses, o Brás Cubas gastou todo o dinheiro que o pai dele tinha para tentar conquistar esse coração bem caro da Marcela, dando joias e joias para ele ser o único cliente, o único amor dela também. O que acontece? O pai dele decide que ele está gastando muito dinheiro e, como filho de papai rico, ele é mandado para a Europa, para Portugal, estudar direito em Coimbra. E aí, logo depois, o amor se acaba. Isso é um dos maiores destoantes, então, do romantismo. Ninguém morre de amor, o amor acaba, que nem teoricamente se diz na vida real. Ao contrário do que, na verdade, o Machado viveu, porque ele teve um amor a vida inteira e ele não viveu muito tempo, então, sem a Carolina, que foi a pessoa com quem ele casou. Depois que ele volta, a mãe dele tá morrendo e ele se instala num sítio depois que a mãe dele morre, depois de ter dado tchau pra ela. E lá perto mora uma família que tem uma moça jovem chamada Eugênia. E ele começa a conviver com a Eugênia, acha ela muito bonita. E aí ele pensa, é uma jovem, é esbelta, tem a vida pela frente, pode ser minha noiva. Só que, em um momento, ele descobre que a Eugênia é coxa. Coxa é hoje o que a gente chamaria de manca, tem uma perna maior do que a outra. E naquela época isso era inaceitável pela superficialidade das relações, para ver como era importante as aparências. A Eugênia já sabia, e a mãe dela também, que ela ia acabar no cortiço como cortesã. Por quê? Porque ela era coxa, ninguém ia querer casar com ela. Aí ele percebe e ele pensa, tão linda, por que coxa? E assim o amor se acaba também. Aí depois o pai dele diz que ele precisa ser político e ele precisa casar. E ele arruma, então, a Virgília. No início, eles não se davam tão bem. O Brás Cubas não via necessidade nenhuma, nem de ser político, nem de casar, mas ele concorda em conhecer ela. Só que, em dado momento, eles, então, como casal, conhecem o Lobo Neves. O Lobo Neves está prometido para um cargo político muito melhor do que o do Brás Cubas. E aí o olho interesseiro da Virgília percebe, e o que ela faz? Ela troca de noivo, e ela vai casar, então, com o Lobo Neves e deixa o Brás. Depois de anos, então, eles se reencontram. E isso, pelo jeito, apimentou a relação deles. Foi um caso de uma competição que virou amor, porque a Virgília acabou, então, se tornando o amor da vida do Brás Cubas. Então, eles se tornam amantes, eles alugam uma casinha que fica ao cuidado da Dona Plácida, num recanto mais recolhido da cidade do Rio de Janeiro, que é onde a história se passa, e lá eles vão se encontrando, eles fazem coisas obscuras, cenas de amor, cenas de paixão. E num desses momentos, a Virgília acaba engravidando. No fim, então, ela perde o filho. E nesse momento que ela perde o filho, o Lobo Neves vai lá e abraça o Brás Cubas. Porque, no fundo, o Lobo Neves sabe que o filho não é dele. Só que o Brás Cubas vai lá e abraça o Lobo Neves porque ele acha que o Lobo Neves acha que o filho é dele. E aí, naquele momento que eles percebem, não, opa, tem alguma coisa errada. Então, os dois sabem do que está acontecendo, na verdade. Tanto o Lobo Neves quanto o Brás Cubas, que então descobre que ele mesmo foi descoberto. Esse é o momento que a gente descobre quem é a Virgília do início da história, o que ela faz ali e por que ela tem aquele papel tão importante. O Lobo Neves ele é transferido então para outra cidade, a Virgília vai junto e eles decidem que assim o amor vai ter que acabar. Eles não se veem mais e ela só volta a aparecer na vida dele no final. Ele não consegue grandes cargos políticos, se ele consegue é super
desconsiderável, porque são passagens que não fazem diferença no livro. Então, também, nesse momento, o Braz, ele tá passeando na praça, não necessariamente nessa ordem, talvez ele não estivesse junto com a Virgília nesse momento. E ele encontra o Quincas, e o Quincas é um filósofo que está enlouquecendo e cria as teorias do humanitismo, que vem da famosa frase "eu vencedor as batatas", mas eu não vou querer entrar em detalhes nisso, porque em algum momento futuro eu posso querer fazer o vídeo do Quincas Borba. Yay! Então, ele reencontra o Quincas, que, na verdade, é o Quincas Borba do livro Quincas Borba. Ok? São personagens que se entrelaçam, entrelaçando também as duas narrativas. Depois do fim do relacionamento com a Virgília, não acontecem grandes coisas na vida dele. Ele se muda para uma fazenda e lá ele tem a ideia de tentar fazer um emplasto Brás Cubas para conseguir, então, alcançar um sucesso, alcançar uma significância na vida dele que, no final, leva ele à morte. E, então, essa é a curta e insignificante vida de fracassos do nosso Brás Cubas, que não teve filhos, então ele não perpetuou o legado da nossa miséria, da humanidade. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês deem o like, se inscrevam e comentem que vocês querem mais vídeos do Machado e vídeos também que vocês queiram que eu faça resenha ou dicas de livros, ok? Beijinhos, gente, até a próxima! Não tive filhos. Não sei a frase de cor. Bah, Agora eu sei. isso vai aparecer no final do vídeo.